E aí, galera, uma boa noite para todo mundo aí, os irmãos que forem se conectando nesse dia, outro dia a mais. A gente está tirando aí para poder compartilhar com vocês algumas coisas. Estamos com os nossos horários ainda um pouco desconectados, mas é por causa das adaptações que estamos fazendo, mas logo logo a coisa pega do jeito certo e a gente consegue fazer assim com um ritmo adequado, né? Quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Agora a gente está com estudos em espanhol, fora os estudos na igreja, os estudos aqui da OTMF em espanhol e português. Estamos tentando fazer o melhor que a gente consegue aí para esse tempo que a gente está vivendo, tá? Então eu quero agradecer a todos aí que estão com a gente aí nos acompanhando, que têm feito parte, que estão ouvindo, que estão compartilhando. Obrigado a todos aí. A gente está tentando fazer sempre algo novo. Hoje é uma exceção à regra. A gente está fazendo do jeito comum, porém a gente está planejando mostrar, falar coisas, ter um programa mesmo de segunda-feira de estudos, de terça-feira de estudos, que fique mais agradável, que seja mais legal, mais interativo. Mas estamos aprendendo ainda com alguns aplicativos aí novos que a gente está testando, mas daqui a pouco a gente consegue também fazer uma coisa bem bacana mesmo, para que você possa curtir com a gente aí, tá? Então a gente está nessa procura aí, estamos trabalhando muito nisso. Agora eu estou aqui, vou transmitir também pelo Instagram. A gente vai tentar fazer aqui um ao vivo pelo Instagram, juntamente aí com o Facebook. Fala aí, galera do Instagram, todo mundo bem-vindo. Deixa eu colocar aqui no pedestal. Vamos ver se a gente consegue fazer ele parar aqui, legal. Aí, muito bem, galera, estamos aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook. Quero que todos se sintam aí bem-vindos a esse local de estudo que a gente reserva pelo Facebook, um tempo para a gente poder ajudar a galera aí nas reflexões. Eu peço desculpas porque fizemos algumas mudanças aí que não saíram tão legais como a gente queria que saíssem, mas estamos nos adaptando, tá? Hoje eu quero falar sobre uma coisa bastante importante, uma coisa que eu acho que pode acrescentar muito na vida de vocês, que fala sobre as decepções no ministério. As decepções no ministério são muito comuns, as decepções na caminhada cristã são muito comuns, os sofrimentos na caminhada cristã é muito comum, e então eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso hoje, porque eu imagino que a caminhada não é fácil para ninguém, né? Para mim não é, e eu tenho certeza que para vocês também não. Então, só que como eu sempre tento fazer, né, tentar tirar o máximo da experiência dos apóstolos, da experiência da igreja antiga, da experiência da galera que estava trabalhando ali na obra de Deus, quando tudo começou, e através dessa meditação, tomara que a gente consiga te ajudar, te alentar, te fortalecer, para que a sua caminhada seja bastante mais agradável, mais fácil, né, de você compreender as lutas que você tem para viver. Eu quero orar por você, tenho muito desejo aí de te abençoar, de fortalecer sua caminhada, de fortalecer sua vida, o seu coração. Tenho muito desejo de fazer parte da sua caminhada como irmão, como brother, né, como irmão de moto, como irmão na fé, e quem sabe aí poder fortalecer, que nós possamos nos fortalecer uns aos outros nesse difícil tempo que a gente está vivendo principalmente. Então vamos orar, quero orar por vocês, pedir a Deus aí para abençoar a sua vida. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela oportunidade de estar aqui sentado na frente desse computador, pelas redes sociais, e procurar através desses estudos, desses bate-papos, falar um pouco a respeito das coisas que são referentes à fé, e quem sabe, né, Pai, poder ser de alguma forma milagrosa
de bênção para a vida das pessoas, de fortalecimento, de encorajamento, de correção para aqueles que precisam se corrigir. Eu te peço, apesar da coisa meio... eu não ia nem fazer, Pai, o estudo hoje, mas não havia motivo para não fazer. Eu só via motivos para eu fazer. Então, se for da tua vontade, se isso vem do Senhor, eu te peço que isso chegue de uma maneira correta no coração de cada pessoa que está precisando, de irmãos e irmãs, amigos e amigas que precisam conhecer mais de Ti. Eu te peço isso, cuide da casa de cada um deles, cuide da vida de cada um deles, eu imploro, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, galera, em primeiro lugar, quero dar algumas notícias aqui. A primeira, quero parabenizar o Brasil, 198 anos de independência, não é pouca coisa, né, cara? É bastante coisa. E, poxa, adoraria ter sido criado para poder valorizar mais essa data, valorizar mais o nosso hino nacional, valorizar mais a nossa pátria mesmo, né? Nossa nação. E peço a Deus para que Deus possa realmente abençoar essa pátria, para que ela seja grande como ela merece ser, né? Outra coisa, como eu estava dizendo no começo do vídeo, a gente está tentando um monte de coisa, cara, um monte mesmo de coisas para poder melhorar nossas transmissões, fazer que elas sejam mais dinâmicas, com participação de mais pessoas, com mais profissionalismo, apesar de ser tudo caseiro, né? Mas a gente quer fazer com o máximo de profissionalismo e isso tem nos demandado um certo estudo aí de aplicativos e maneiras para a gente poder fazer. Então peço a vocês paciência. Uma coisa que ficou certa, agora segundas-feiras, que era o dia que a gente fazia o estudo Under My Cut, que é esse que você está vendo agora, a gente vai fazer o Under My Cut em espanhol, tá? E nas terças-feiras a gente vai fazer o Under My Cut em português. Também vamos sempre tentar transmitir os nossos estudos, né? Vai depender do aplicativo, mas vai ser sempre pelo Facebook e tentar transmitir também pelo Instagram. Estamos com um probleminha aí com equipamentos, com computador, com celular, tanto equipamento que a gente precisa ter que, né, fica complicado. Mas estamos trabalhando nisso para a gente poder vencer esse desafio aí e lograr ter um material bacana aí para vocês no que tange aí a esses estudos. Fala aí, Ricardinho. Beleza, meu irmão querido? Deus abençoe, cara. Nosso querido irmão OTMF aí em Volta Redonda também, tá? Então, seria isso. Vamos que vamos pro nosso papo. Vamos trocar essa ideia de uma vez por todas, né? Vamos parar de notícia aí. Hoje, como a gente vence as decepções na vida cristã? Como é que a gente consegue passar pelos momentos difíceis e que exemplos nós temos? Na verdade, cara, a Sagrada Escritura ela é cheia de exemplos de pessoas que passaram por maus momentos, de pessoas que sofreram lutas, de pessoas que tiveram momentos de tristeza, até de frustração. Mas eu gostaria de pegar um exemplo, porque está dentro do que a gente está abordando aqui na igreja, que a gente tem ensinado aqui nos cultos de domingo. Na verdade, a gente até terminou e agora a gente está em outra. Mas é legal a gente estudar isso e eu gostaria de compartilhar isso com você. O texto que a gente vai usar se encontra em João, capítulo 21. E vamos falar aí da parte, talvez uma das partes mais intensas do livro, que é a parte da ressurreição. O capítulo é bem longo, ele vai falar, né, a respeito de todo esse processo, quando Jesus ressuscita, aparece desde o capítulo 20, que vem falando da ressurreição de Cristo, a maneira como ele se apresentou, né, uma coisa importante é que a gente precisa entender que a ressurreição de Jesus se deu, Jesus não voltou como o cara que morreu, né? Jesus voltou com o corpo que ele morreu, mas ele volta cheio de seu poder, cheio de glória, tanto é que ele aparece no meio dos discípulos, no meio das reuniões. Ele não bate na porta, ele não pede licença, não, ele aparece no meio das reuniões, já completamente tomado por sua natureza original, a sua verdadeira natureza. Então isso, né, é um dado importante aí para você ter.
Segunda coisa que eu gostaria de abordar é esse momento entre Jesus e os discípulos, que estavam extremamente frustrados, apesar de tudo que eles estavam testemunhando. Olha só que legal, eu gostaria que a gente lesse aí. Versículo 15 do capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor. João 21, 15 em diante. Depois que terminaram o café da manhã, Jesus... não é o 15 não, desculpa gente. É o versículo, a partir do versículo 1 mesmo, 21, 1. Depois a gente vai ler o 15. Versículo 21, 1. Capítulo 21, 1. Mais tarde, Jesus apareceu novamente aos discípulos ao lado do mar da Galileia. Tudo aconteceu assim. Vários dos discípulos estavam lá. Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Nós vamos com você, todos eles disseram. Então eles entraram no barco e foram, mas eles não conseguiram pegar nenhum peixe durante toda a noite. Ao amanhecer, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Ele gritou: filhos, vocês pegaram algum peixe? Não, eles responderam. Então ele disse: joguem a rede de vocês do lado direito do barco, e vocês acharão alguns. Assim eles fizeram, e logo depois eles não podiam puxar a rede para dentro do barco por causa de tantos peixes que havia nela. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele vestiu sua roupa, pois havia tirado para trabalhar, pulou no mar, foi nadando na direção da praia. Os outros discípulos vieram no barco puxando a rede cheia de peixes, pois eles não estavam muito longe da praia, mais ou menos uns 90 metros. Quando eles desceram do barco e chegaram na praia, viram uma fogueira de carvão pronta, com peixe cozinhando por cima e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Interessante que nesse contexto que a gente está lendo aqui, desse capítulo 21, a gente tem um grupo de discípulos, principalmente o apóstolo Pedro. Vamos fazer uma retrospectiva aqui de tudo o que esse contexto quer dizer. Em primeiro lugar, Jesus morre, né? A gente conversou sobre isso aqui no estudo. O fato de Jesus ter morrido mexeu com a consciência dos discípulos. Aquele que se dizia Deus se via completamente frágil e eles não conseguiam entender a mensagem de Jesus que antes ele tinha dito, que ele precisava morrer e ressuscitar. Mas Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece no meio dos discípulos 1, 2, 3 vezes, conversando com eles, desejando a eles a paz, soprando o Espírito Santo que geraria o vínculo entre essa primeira igreja, preparando o povo, fazendo todo esse trabalho final, né, para a constituição da base que seria da igreja de Cristo. Mas ele fica durante 40 dias aparecendo a mais de 500 irmãos ressuscitados. Já não era um contato constante com os discípulos, como os discípulos talvez quisessem que fosse. Porque na cabeça deles, talvez eles pensassem assim: poxa, agora que ele ressuscitou, então a gente vai continuar caminhando com ele. Então a gente vai continuar, né, da onde a gente parou. E não foi assim. Jesus estava em outra pegada, estava preparando o final, porque ele precisava voltar aos céus, aonde ele pertencia. Então, nesse momento, nessa noite, essa madrugada, os discípulos aí na beira da praia, como nós lemos, decidem: vou pescar. Eu quero que você entenda uma coisa: o texto não diz o que eu vou dizer agora, mas eu acho que faz sentido. Vê se eu estou falando besteira, se você concorda. Pedro era pescador antes de ser chamado por Cristo para ser um discípulo. Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ou seja, deixa sua rede aí e me siga. Ele falou isso para Pedro, para os filhos de Zebedeu, justamente esses caras que estavam juntos nesse dia ali na beira da praia. Acontece que quando Jesus está vivendo esses 40 dias, de não essa constância de caminhar com eles como ele fazia antes de morrer, os discípulos decidem voltar para o trabalho. Então um servo de Deus não pode trabalhar, é tudo vagabundo. Não se trata disso. É um chamado específico que Deus tinha para eles. E eles precisavam atender de maneira completa esse trabalho. Só que como eles estavam frustrados, talvez, isso digo eu que estou falando.
Mas presta atenção no contexto. Havia uma frustração no coração dos discípulos, principalmente de Pedro. Lembre que Pedro tinha sido o que tinha negado a Jesus 3 vezes e aquilo ainda martelava na cabeça dele. Apesar que ele tinha se arrependido, aquilo ainda era um espinho realmente, como dizia o apóstolo Paulo a respeito de sua própria condição, dizendo que era um espinho na carne. Alguém que o fazia lembrar e que o mantinha nesse estado de tristeza, talvez, de angústia, talvez, de sentimento de contrariedade, realmente. Então, quando ele diz, vou pescar, ele está dizendo, cara, já não tem mais nada para fazer. Eu estou frustrado, eu estou decepcionado com toda a situação. O que a gente vai fazer agora? Ele ressuscitou, a gente viu ele, mas a gente nem consegue ter um contato direto com ele. Será que não é hora da gente voltar atrás? Será que não é hora da gente retomar a nossa vida? Quer saber, cara? Vou pescar. E não só pescar. Pedro tira a capa dele e fica seminu. Fica como se fosse assim de cueca. Como se fosse com roupas íntimas ali. Mostrando para mim, não sei para vocês, mas para mim um completo sentimento de rendição. Os outros discípulos, talvez sentindo a mesma coisa, decidem acompanhar a Pedro. E eles vão com ele para poder pescar. Só que aquele dia, a pesca foi frustrante também. Fora a frustração que talvez os tivesse levado a pensar em voltar a uma vida antiga, aquilo que eles faziam antes desses 3 anos que eles passaram com Jesus. Aquilo que eles faziam antes, quando a vida era normal, era tudo comum, como todo mundo fazia. Talvez esse sentimento fosse aumentado, porque diz a palavra de Deus que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada. E então acontece o que nós lemos. Um homem aparece a 90 metros, eles estavam mais ou menos 90 metros, 100 metros da praia, e um homem aparece na beira da praia dizendo, ô, tem peixe aí? Filhos, né? Ele chama filhos. Vocês têm peixe aí? E eles respondem, não, a gente pescou nada hoje. Eu não sei porquê, é frustrante. É frustrante você ter uma vida espiritual na sua mão, de repente ela não está mais na sua mão, alguma coisa acontece que interrompe o caminho, você tenta voltar a uma vida antiga, a vida antes do evangelho e também não dá certo, aquilo não te enche, aquilo não resulta. Imagina isso. Quantos de nós pode passar por isso na nossa caminhada? Eu posso dizer de mim, eu passo muitas vezes e acredito que ainda vou passar por algumas. Mas a grande questão é que Jesus está na beira da praia gritando para eles e fala, cara, joga a rede para o lado direito. Outra coisa que vou dizer eu, não a palavra de Deus, eu. Mas olha que coisa interessante. Os caras tinham pescado a noite inteira, será que eles não tinham jogado a rede para o lado direito do barco, cara? Talvez eles pudessem pensar, velho, quem é esse cara, mano? A gente tá aqui a noite toda, cara. Será que o cara quer ensinar nós a pescar? Nós somos pescadores profissionais, a gente vive de pesca. Mas por alguma razão eles atenderam àquele comando e jogaram a rede. E quando eles puxaram a rede, cara, era muito peixe. Era muito peixe que tinha ali. E eles viram tantos peixes que eles não podiam puxar para dentro do barco. Era algo incrível, como pode a noite inteira pescando e não tinha pescado um, e numa jogada de rede por indicação de alguém lá na praia, a rede fica ao ponto de se romper. Quando de repente João, que escreve esse evangelho, ele se auto-intitula aquele a quem Jesus amava, porque ele é um primus, né? Eles tinham um vínculo de irmão mesmo. Fala, é o mestre, é Jesus. Pedro, de novo, acende aquela chama no coração dele, muito maior do que a chama de voltar para uma vida atrasada. Era uma chama para poder estar de novo na presença do Pai durante esse tempo que ele ainda podia. Veste a capa, pula no mar e vai. Depois os outros a remo, puxando aquela rede cheia de peixe, chegaram lá. Ao chegar na praia, Jesus já tem ali peixe e pão na brasa. Ele fala, traz um pouco do que você pescou. Compartilha do seu trabalho comigo. Compartilha da bênção que eu te dei comigo.
com a minha causa, com a minha obra. Compartilha. Eu tenho aqui para vocês, eu não preciso de vocês, vocês precisam de mim. Está aqui o peixe que eu tenho para vocês, mas traz um pouco do seu. Que interessante isso. Agora, se a gente for olhar esse contexto, será que nós não podemos notar essa decepção, essa dor, essa frustração, esse cansaço da fé, cansaço da rotina, cansaço de repente viver uma situação que você não tinha planejado na sua fé e que você não consegue sair dela? Acredita em mim, acredita em mim. Eu sei do que eu estou falando. Eu entendo esse sentimento. Entendo porque trabalho para esse ministério da obra de Deus há 18 anos, cara. 18 anos trabalhando, é lógico que eu tive muitas e muitas decepções. Então, imagina isso. Imagine esse sentimento em você, talvez seja o que você está sentindo agora, um cansaço, uma dúvida, um vazio, que até faz você pensar voltar atrás, até faz você sentir saudade de antes que você conhecesse a Cristo. Poxa, era melhor a vida ali, cara. Pô, eu não tinha, era só trabalhar, era, sei lá o que passa na sua cabeça. Não quero tentar adivinhar os seus pensamentos. Mas a questão é que esses momentos de frustração são realidade, cara, na vida de muita gente. É uma verdade e acontece. Eu posso até dizer que eles precisam acontecer. Eles precisam acontecer porque são esses momentos de decepção que despertam a gente para as coisas maiores, que despertam a gente para a submissão, que despertam a gente para entender que a vontade de Deus está sobre a nossa vontade. Ela é maior do que a gente. Nossa vontade está totalmente, deveria estar baixo o controle da vontade de Deus, não da nossa. Não ao contrário, a vontade de Deus a nossa, quero dizer. A grande questão é que a partir do versículo 15, nós vemos que a tremenda decepção de Pedro deu oportunidade para ele realmente rendido, chegar na praia desesperado pela presença de Deus. Quando ele chega ali naquela presença, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E aqui, olha só que bonita essa parte do texto. Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, você sabe que eu te amo. Jesus disse a ele, então alimente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou a ele uma segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, você sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, Senhor, você sabe tudo e sabe que eu te amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Depois ele vai falar uma coisa que não é o que eu quero assim abordar, mas eu falo a verdade a você, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá suas mãos e outro vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar a Pedro a maneira pela qual ele ia morrer para trazer glória a Deus. Depois Jesus disse a Pedro, siga-me de novo. É interessante que esse momento de tristeza gerou para Pedro uma oportunidade, primeiro, de se reencontrar com Cristo. Lembram das 3 negações que eu comentei aqui tem pouco tempo? 3 vezes Pedro negou a Jesus. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. Desse momento de decepção, desse momento de frustração, desse momento de fraqueza, Deus deu a Pedro a oportunidade dele se restaurar para cuidar dos discípulos, sendo como um dos cabeças da obra dos discípulos que daria início à igreja, para alimentar, cuidar e alimentar. 3 pedidos. Isso a gente entende que dentro do ministério, dentro da obra de Deus, as decepções que Deus causa são decepções que geram na gente crescimento. Mira na história de Pedro, foca na história de Pedro.
Pedro estava desalentado, mas ele terminou esse dia. Ele passou uma noite de angústia. Ele passou uma noite de angústia, de frustração espiritual, né, religiosa, mas também uma frustração profissional. Ele passou aquela noite completamente distante de qualquer sucesso, seja na vida pessoal, religiosa ou profissional. Ele estava sem sucesso, rendido, perdido. Mas olha como esse momento favoreceu para que ele se apresentasse diante de Deus com muito mais humildade, com muito mais reconhecimento de si mesmo, ao ponto de Deus encontrar ocasião ali, naquele momento de dor, para recolocar a Pedro no lugar que Pedro deveria estar. Os momentos de angústia na vida da gente, quando são provocados por Deus, é para gerar em nós perseverança, crescimento, fortalecimento, como diz Tiago. Os momentos de luta e de angústia são para gerar em nós um caráter forte que acontece dentro do processo de reconhecimento que sou fraco. Eu sou forte quando estou fraco, porque na minha fraqueza o poder de Deus se agrega, se acrescenta. Na minha fraqueza é que eu sou forte, porque na fraqueza dos discípulos é que eles puderam se render, ou seja, no caso de Pedro, ele pôde se render e realmente, depois de ter se arrependido naquele dia, que ele chorou amargamente por ter negado a Jesus, agora ele se arrepende de maneira completa. Antes sentiu aquele remorso, mas agora ele tem a oportunidade de se reconstruir, de se refazer, de se restaurar, reinstaurar no projeto de Deus. Os momentos de tristeza, meu irmão, minha irmã, meu brother, são para gerar na gente crescimento e colocar a gente no nosso lugar. O nosso lugar é em primeiro lugar, humilhados, rendidos aos pés de Cristo. Em segundo lugar, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Está vivendo um momento de angústia, de frustração com você mesmo? Você está vivendo um momento de tristeza, onde você não sabe bem o que fazer, para onde ir? Quem sabe não é essa a ação de Deus para te ajudar a você ver que sozinho tu não pode? Quem sabe não é nesse momento que você deva reconhecer, sim, Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu preciso do Senhor. Quem sabe não é agora que Deus vai trazer você de volta, cara. Quem sabe não é agora que Deus vai dizer para você, você já estragou tudo com as suas mãos, agora deixa minhas mãos reconstruir. Quem sabe? Eu não sei qual é o histórico da sua vida. Eu só posso te dizer uma coisa. A dor que Deus causa é para arrependimento, para salvação. A dor e as decepções causadas por Deus na nossa caminhada cristã não são para destruir você, são para te fazer crescer. Se você está perdido hoje, eu quero te motivar. Se encontre, olha para a praia. Para com essa ideia de voltar atrás, cara. Até onde você vai ter que ir para você ver que a sua vida antiga já não combina com você mais. A vida que combina com você é a vida que Deus te propôs. Talvez pela segunda vez, ou terceira vez, ou quarta vez na sua história, e não acredite que isso vai continuar acontecendo para sempre, porque tudo tem um limite. Mas assim como foi para Pedro, que quem sabe essa não é mais uma oportunidade em que Jesus está dizendo para você, me segue, me segue. Para com essa ideia aí de voltar atrás, me segue, corrige o seu caminho. Quem sabe? Eu gostaria que você se animasse, eu gostaria que você reconduzisse sua mente. Nós não fomos chamados por Deus para ser escravo de nada. Nós somos chamados por Deus para ser vencedores, mas vencedores na obra dele, não na nossa. Vencedores pela submissão a ele, não ele a nós. Somos nós os soldados e ele o general. Temos que aprender a caminhar. Toda frustração pode resultar numa coisa grande para você. Quem sabe não é hoje. Quem sabe você não está escutando a voz de Deus dizendo para você, vem me seguir.
Corrija a sua rota, meu brother. Corrija a sua rota, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Corrija a sua rota. Eu quero deixar para vocês o nosso contato, otabernaculo@outlook.com. Logo, logo a gente vai ter outros meios da gente poder se comunicar com você também. Se você quiser escrever um WhatsApp para nós, o número é mais 56, né, que é o código do Chile, mais 56 97352 3863. O e-mail, otabernaculo@outlook.com. Vamos conversar, quem sabe a gente não pode te ajudar. Quem sabe você é um dos caras como eu. Eu sou o pior que eu conheço, bicho. Muito doido, gosto das coisas tudo ao contrário. Mas sabe uma coisa, velho? Eu amo a Cristo, véio. É difícil pra caramba. É duro seguir a Ele. Mas eu amo estar na presença dEle. Mas eu também tive a oportunidade de amar as motos, amar a música. E em tudo isso, Deus, Ele tem me deixado curtir uma vida completamente diferente. Talvez você também está precisando de uma coisa nova, talvez você até se identifica comigo. Talvez até você ache que pode viver uma caminhada como a nossa. Procure a gente, otabernaculo@outlook.com. Vamos trocar ideia, quem sabe a gente não pode caminhar junto, ou quem sabe pelo menos eu não posso te escutar, cara. Chorar com você, orar com você, para a coisa dar certo. Eu sei que tem muita gente que está ouvindo a voz de Deus aí e me conhece bem. Tem total tranquilidade de me procurar. Basta você tomar essa decisão e atender a voz que está falando no seu ouvido. É tempo disso, talvez. Caminhamos junto, irmão. Como igreja, como motociclistas, não sei. Caminhamos junto. Nós necessitamos aprender coisas novas. Beleza? Deixa eu orar por você, pedir a Deus pela sua vida e tomara que você tenha coragem de tomar esse passo, dar essa caminhada. Deus abençoe, meu amigo Filipão aí, velho. Pô, que legal que você tá aí, cara. Fico feliz de te ver aí, tá, cara? Deus abençoe você. Força aí na caminhada, irmão. Vamos que vamos. Tô aqui, viu, cara? Tô aqui, velho. Fico meio sumido, mas tô na área aí, tá? Deixa eu orar com vocês aí. E vamos pedir a Deus ajuda. Pai, obrigado pela oportunidade de ter o exemplo dos discípulos, caras que foram sinistros na tua obra, grandões mesmo. Mas que também sofreram como a gente, que somos tão pequenos, Pai. Obrigado pela vida desses homens de Deus e que são exemplos para nós que somos os homens de Deus de hoje. Te peço, por favor, ajuda cada um de nós a gente corrigir a rota quando ela estiver errada, a usar o sofrimento, o momento triste, o momento difícil para nos dar impulsão para frente. Abençoa e dá coragem para que cada um de nós bota a mão no arado mesmo e vá para frente. Eu sei que a gente precisa caminhar junto, então se não há ninguém para ajudar, Senhor, eu peço que a galera tenha a coragem de procurar ajuda. Eis-me aqui, Senhor, para ajudar essa galera, porque eu sei o valor que a ajuda tem. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, por toda a vida que o Senhor tem nos dado. E obrigado porque talvez hoje o Senhor tenha falado. Eu acredito que o Senhor falou com muitas pessoas e vai falar com muitas pessoas. Obrigado porque isso é sinal que ainda há tempo de nos consertarmos. Isso é graça tua. Confirma isso, fala aos corações, corrige a rota e nos una em amor pela obra, pelo Senhor, pela tua palavra. Faça da gente, Pai, um só povo, uma só nação. Te peço assim, Deus, em nome de Jesus. Abençoa essa galera que vai ouvir. Abençoa esses que estão hoje com o coração quebrado e perdido. Por favor, ajuda essa galera, Pai, eu te imploro. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. É isso aí. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Tomara que tenha servido de alguma coisa. E para você que ouviu, obrigado, cara. Obrigado mesmo por ouvir. Amém? Aí, me diz o Filipão aí. Beleza, irmão. Que legal. Minha amiga aqui, eu também lá na Bahia. Abraço, família. Abraço, minha irmã. Deus abençoe você. Amamos vocês, cara. De verdade. Tá? Vamos que vamos. Aqui nós somos os nômades da OTMF, trabalhando hoje pela obra de Deus por meio das duas rodas. OTMF for Life, sempre. E vamos que vamos. Para frente, enquanto Deus deixar. Ore por nós. Lembra da gente. Tamo junto. One love. Yes, sir.